e suas características. Vamos à leitura, Isaías, capítulo 40, a partir do verso 29. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam o Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Fique comigo e eu creio sim, tenho certeza que o Senhor vai trazer uma bênção para você, porque a tua fé será elevada e é através da fé que nós conquistamos as vitórias. Então vamos falar aqui desta passagem tão conhecida e pregada em muitos altares. Desde crianças nós aprendemos nas salinhas, com a águia. Características e comportamento da águia e do cristão. Gente, como é maravilhoso saber que o Senhor deixou escrito esses versículos aqui para nós, para nos despertar, nos levar ao renovo da nossa vida. E eu quero falar da águia. A águia, o grande pássaro. Nenhum pássaro tem características como a águia. Um dos exemplos é que todos perdem penas, renovam as penas. Mas a águia não só renova as penas. A águia tem mais renovo e no decorrer desta palavra você vai entender. Primeiro eu quero falar da visão da águia. A águia, ela enxerga longe. Seu campo de visão é amplo. Ela tem um campo de visão cerca de 340 graus, o que lhe permite observar uma vasta área ao seu redor, sem precisar mover a sua cabeça como a coruja, um dos exemplos, que ela vira o pescoço para lá, vira para ali, mas a águia não precisa. O olho dela dá uma visão de 340 graus. Ela consegue avistar um roedor, vamos falar do ratinho, por exemplo, a mais de 3 quilômetros de distância. Isto é, de 3.200 a 5.000 metros de altura. Ela está lá nas alturas e ela consegue avistar um coelho, um roedor. Ela vê de longe. Sua visão é aproximadamente 8 vezes mais nítida que a nossa visão humana. A visão da águia é extremamente aguçada. Este aspecto é usado para discernir e perceber as coisas de longe, tanto no plano espiritual quanto no terreno. Porém, enxergar mais o mundo espiritual do que o secular eu creio que uma obrigação do crente fiel. Ele enxerga mais o espiritual. Ele tem discernimento de espírito, ainda mais nesse tempo que estamos vivendo. Se não tivermos o discernimento de espíritos, nós não vamos sobressair, nós vamos afundar. Então, nós temos que buscar esse dom para discernirmos. Por exemplo, dentro das igrejas, essa pregação é verdadeira ou isso é carne, é do profeta ou é do capeta mesmo? Por exemplo, esta pregação, ela é uma heresia? Ou isso é verdade? Estamos aí diante de um escândalo de um jovenzinho que parece que se atrapalhou, Vamos orar por ele, que ali é uma alma e que já tem discernimento, das coisas espirituais. E vamos orar para que nenhuma alma se perca.
Mas e aí, a pregação é uma distorção ou é verdadeira, é uma heresia? Temos que ter discernimento e conhecimento da palavra. Movimentos, por exemplo, cada movimento, congresso com certos movimentos, escuta, isso é carne ou é isso é o Espírito Santo mesmo, esse negócio aí? Essa novidade que está entrando para a igreja é do Espírito Santo mesmo ou isso aí é coisa do cão? Não, mas peraí, esse movimento na minha vida que está surgindo é uma bênção ou é um laço? Isso que está vindo para minha casa é bênção ou é laço? Essa pessoa que chegou para a nossa família, que negócio é esse? Tem que ter discernimento. Estou agradando a Deus ou não estou? Discernimento. O que fazer para ganhar aquela alma para Jesus? Discernimento. Então, lá em Marcos 13, 5, por exemplo, Jesus ele diz assim, ó, olhai para que ninguém vos engane. Meu Deus do céu. Olhe para que ninguém vos engane. Então, a águia, ela enxerga longe, o crente também deve ter essa característica de visão espiritual. Enxergue longe. Para eu vou abrir um comércio, eu encontrei uma pessoa para ser meu sócio, minha sócia, e aquela coisa e tal. Mas, peraí, você já orou? Você já teve a resposta do Senhor Jesus? E o discernimento aí, escuta, é de Jesus mesmo, essa parceria é de Deus. Então, para que não quebre a cara lá na frente, tem que ter discernimento do Espírito. Esse Espírito que está agindo é da parte do Senhor ou não é, não? Que negócio será que é esse? Eu já tive experiência, muitos anos atrás, por exemplo, eu tive uma experiência que eu nunca esqueci, que eu dirigia uma tarde da bênção, e ali tinha uma mulher que o marido não gostava de crente, nem que ela fosse à igreja ali escondido. E ela caía em possessão demoníaca toda sexta-feira, toda tarde da bênção. E ela fazendo campanha e querendo se libertar, mas ainda não estava liberta. Hoje ela é uma pastora, glória a Deus. Mas até então, foi uma peleja. Só que nós fomos dar um passeio com a igreja, um retiro, naquele tempo a gente fazia muito retiro, e eu estava com um grupo de irmãos, o esposo, uma turma na beira mais pro lado do córrego, aquele tempo era assim, e alguns ficaram na casa na hora do almoço, e de repente alguém veio nos avisar que estava tendo um avivamento e oração de fogo, e Deus estava usando uma pessoa, não podia perder esse momento lindo. E nós fomos, chegando lá, eu tive uma grande surpresa. Aquela mulher, ela estava sobre uma mesa, numa sala, profetizando, e o povo chorando em roda da mesa e recebendo. E aquela mulher estava possuída. Eles não tiveram discernimento dos espíritos que ali agiam. Quando então eu tive que usar de autoridade, dar licença, empurrando o povo, tive que empurrar o povo com a ajuda de um obreiro, dá licença, e repreender ali, o demônio manifestou e o povo, nossa, misericórdia, e o povo dando ouvido a espíritos enganadores. Então nós temos que ter discernimento, não é isso? A águia, ela também tem visão binocular, que é isso? As águias têm olhos voltados para a frente, o que lhes confere visão binocular. Uma visão tridimensional, que ajuda a calcular a distância e a profundidade. Olhe para frente e veja o que está acontecendo. Os sinais que estão acontecendo é Jesus voltando. O que está acontecendo? Nós temos que ter essa visão binocular espiritual, de ver a volta do Senhor, tudo o que está acontecendo. Há pessoas crentes que falam, é normal, e aquela coisa vai. Só que Lucas 21, 28 fala que, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Visão espiritual da volta do Senhor. Olhe para frente e veja que Jesus está voltando. Outra coisa, vamos falar aqui eu falei da visão da águia e da visão do crente. Agora eu vou falar das penas.
As águias reais, por exemplo, adultas, né? Elas são castanhas por toda a cabeça, com penas douradas na parte de trás da cabeça e no pescoço. É certo que o crente fiel, filho do Deus vivo, filho do Rei dos Reis, tem sangue real, é filho do Rei. Iremos brevemente herdar as mansões celestiais. Nós temos penas de ouro. Nós somos herdeiros do reino dos céus, das mansões celestiais. Que coisa maravilhosa! Vamos falar da velocidade da águia. Velocidade para capturar suas presas, podendo mergulhar em voo a velocidade de 240 a 320 km por hora. Isso nos faz lembrar da velocidade espiritual. Seja apressado em mergulhar no Espírito Santo. Seja apressado em mergulhar nos planos do Senhor Jesus. Ele tem planos para você, Ele tem ministério para você. Ele tem coisas grandes, promessas para se cumprir. Sabe, a águia durante o dia, o sol aquece o solo e o ar próximo à superfície, vai formando correntes térmicas. E o que a águia faz? Ela recua diante disso? Não. Ela aproveita essas correntes para voar mais alto e cobrir grandes distâncias, sem ter que usar muita força, economizando até energia para o seu corpo. E o crente é assim, ele tem que aproveitar as festas na igreja. Ele tem que aproveitar os congressos para buscar mais o Senhor. Ele tem que aproveitar os cultos de ensino para aprender mais. Ele tem que aproveitar as campanhas de jejum, de oração para crescer, leituras bíblicas. Ele tem que aproveitar tudo na casa do Senhor. Mergulhar com velocidade, porque o Senhor está voltando. E nós temos que ganhar muitas almas para morar conosco nas mansões celestiais. Nós precisamos, o Senhor nos deixou aí para ganhar almas para Ele. E nós temos que ter velocidade nisso. Não é ficar sem ânimo, viu? Onde eu li lá que dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quer dizer que tem gente que está cansado. Tem gente que está sem vigor. Tem gente sabe, que estão fatigados, acaba que cai, mas tem gente buscando renovo, avivamento, tem que ter velocidade para isso tudo. A águia também, ela tem força, e o crente deve ter. A águia é vista como um animal forte. Por exemplo, a águia coroada africana, ela consegue carregar presas de até 16 quilos. Esse aspecto, né? Vamos dizer assim, esse exemplo é usado para representar a força espiritual. Nós somos capazes de carregar as nossas provações e passar aprovados. Nós somos capazes de carregar a cruz que tem para nós e sermos aprovados no Senhor. Nós somos capazes disso. Somos fortes, nós temos forças. É independente se o esposo é crente, se a esposa não é, se filho, se não sei quem. Independente, a sua cruz é sua e você dá conta dela. Você pode conseguir. Nós temos forças no Senhor. Ele é a nossa fortaleza. Olha, outra coisa. A águia, ela é uma caçadora. São predadoras diurnas. Isso torna capaz de se orientar no espaço porque tem luz. Permite planejar antes de agir para não perder a presa. Ela enxerga a presa. Elas podem identificar o ponto ideal para o ataque, a trajetória que precisam seguir e o momento exato para descer e capturar aquela presa. Ela é estrategista. O crente não deve ser embaraçoso. Mas ser otimista, cheio de fé, com direção, com planejamentos, com estratégia para ganhar almas, estratégia para o que vai fazer.
Ele tem que vencer as guerras espirituais. Ele não é embaraçoso, ele é desembaraçado. Não tem nada que o impeça, porque Jesus Cristo está com ele e ele acredita. Aqui vamos falar de caça. A águia caça peixe, por exemplo. O peixinho, ela fica olhando aquele peixe lá das alturas. Aí, de repente, esse peixe, ela fica, parece que contando o segundo. Ele mergulhou, ele saltou. Ele mergulhou, ele saltou. E na hora que ele salta, ela, com suas garras, ela gruda ele. E aí, sabe essa alma que você conhece? Uma hora ela está bem, uma hora ela não está bem. Na hora que ela não está bem, eu creio que é a hora de grudá-la, né? É a hora de chegar perto, é aquela hora. Já reparou que tem pessoas que, quando está, por exemplo, não querendo muita coisa, muitos crentes correm. Quando estão, não, aquilo não quer nada com a obra. Não é assim que Jesus nos ensinou. Não é por aí que ele nos ensinou. Então, vamos ser caçadores de almas. Eita, aleluia! Uma outra coisa é que a vida familiar, é interessante a vida familiar da águia. Ela é monogâmica. Ela tem, o casal anda junto. As águias são geralmente monogâmicas. Aqui fala que nós temos um Deus e que nós o adoramos. E nada vai tirar esta fé e esse amor por ele. Não há nenhum ídolo, nada que vai invadir o espaço da nossa fé, o nosso proceder espiritual. Não tem. Por quê? Porque nós somos monogâmicos na fé e também no lar, né? O casal crente é só um casal e pronto. É o marido e mulher e acabou. As águias são fiéis na sua parceria, né? No seu par. É a vida inteira, ela vive ali até que um morra. Um dia que aquela águia morreu, a outra, né, na sua viuvez, pode procurar outro parceiro ou outra parceira, porque não tem mais aquele companheiro. Aqui daria um estudo para casais tremendo. Elas constroem, os dois juntos, constroem, né, um ninho ali em conjunto, né? E eles vão, por vários anos, usar o mesmo ninho, mantendo-se junto até a morte, viu? Ambos os pais participam do cuidado com os filhotes, revezando na incubação dos ovos, na alimentação dos jovens. E é interessante que eu quero falar sobre o ninho da águia. Os ninhos da águia são grandes, né, enormes, e podem ser usados por muitos anos, sendo aumentados a cada ano com galhos e gravetos, pois quando os filhotes estão prontos para voarem, a águia tira a maciez do ninho, porque chegou aos 2 meses, a águia, a filhote está grandona. Aí ele não quer voar, né? No tempo de voo ele não quer voar. O que é que o papai águia, mamãe águia faz? Tira a maciez do ninho, as folhas, as penas, aquelas coisinhas que tá macio, deixa macio o ninho dos filhos, e arranca aquilo ali, joga fora. Então fica os galhos maiores, e os galhos maiores acaba apresentando os buracos para baixo. Quando o filhote olha, foi-se o conforto da sobrevivência, e ele tem que cair em si, que ele precisa de voar. Alguns descem mesmo pelos buracos entre os galhos, mas a águia mãe ou pai já sobrevoa por baixo do filhote, que no caso dele não saber voar, ela apoia sobre suas costas, né, sobre suas asas. E aí, de novo, outras empurra aquele filhote para ele poder voar. Então, esse negócio aqui do ninho é tão interessante, porque Jesus muitas vezes tira o nosso conforto para nos acordar. Ei, acorda, crente. Acorda, porque a mordomia tem hora que atrapalha o espiritual da pessoa. É uma coisa, né? Então é muito interessante isso aí, né? Na vida familiar da águia. Também quero falar aqui sobre o inimigo da águia. Tá pensando que a águia não tem inimigo? Pois vou falar sobre ele. O inimigo da águia é o corvo. Esse
Esse aí consegue, se ele insistir, a águia não tiver sabedoria, ele mata ela. Por quê? Ao assentar sobre suas asas, ele começa a bicar. Aí, se ela vira o bico para tentar derrubar ele, bicar ele, ele vai para a cabeça dela. E ela não consegue enxutá-lo dali. E ele vai bicando, bicando, até que ele vai bicar ela ao ponto de derrubá-la, porque ele é carniceiro. E aí, o que o inimigo faz com o crente? Ele vai pondo coisas na mente, vai pondo até desviar aquele crente. Se ele não for estrategista de oração, ele acaba sendo derrubado pelo inimigo. O inimigo põe laços na frente. Se o crente não for estrategista, ele vai cair. Então, o que a águia faz? Ela vai voando até as alturas, em direção aos céus mesmo, para as alturas, em linha reta, porque ela não fica zigue-zagueando. E quando ela chega a certo ponto, ela tem oxigênio para isso, para respirar, mas o corvo não tem. E quando ele perde o ar, ele não dá conta de respirar, o que ele faz? Morre. E ele cai sobre ela. Mas ela sobrevive. Então é assim que destrói o inimigo. É derrotando ele, subindo para as alturas celestiais, em oração, em vigilância, buscando a presença do Senhor. Você vai vencer o inimigo, ele vai cair, já caiu por terra em nome de Jesus. Seja estrategista. Outra coisa, a águia tem características únicas. Ela é diferente. O crente é diferente. Porque a fé e a vida de consagração é grande, ela molda os seus pensamentos. O crente, a fé dele faz isso, busca uma vida consagrada diante de Deus. Ele sabe que, nossa, parece que eu vou jejuar mais. Parece que, eu vou orar mais. E ele começa a buscar mais, que ele não quer. Eu tenho um ministério, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho um ministério, eu tenho que mergulhar na Sagrada Escritura, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho minha mente tem que ser guardada por Cristo Jesus, e eu tenho que orar para isso, para guardar minha mente, por aí vai. Então, o crente, ele é diferente, as ações são diferentes, as atitudes do crente é diferente. Essa diferenciação se manifesta na santificação. É o processo de se tornar mais semelhante a Cristo e viver de acordo com os princípios cristãos. É sim, o crente, ele é o sal da terra, conforme Mateus 5. Ele é o sal da terra, ele tempera a terra. Ele é a luz do mundo, ele clareia as trevas. Ele resplandece a sua luz diante dos homens. Os homens veem as vossas obras, as obras na vida do crente, e aí o nome do Senhor é glorificado, o nome do Pai é glorificado. Outra coisa que a águia faz é que ela atravessa a tempestade. A luta vem, passa, mas não desanime, não. Faça de cada tempestade um testemunho de experiência e vitória para você contar e edificar alguém. Você precisa entender que cada prova é o Senhor Jesus te moldando e você precisa ser aprovado. Viu? Por fim, para terminar, eu quero falar do renovo profundo. Viu? É o renovo que a águia tem. A maioria das aves muda as penas pelo menos uma vez por ano, mas só a águia passa por um processo de renovação profunda, incluindo a troca do bico, as unhas. Sabia que o bico dela é curvo? Gente, esse negócio de bico curvo, isso aqui, sabe? Me faz agora entender uma coisa, que nós devemos curvar-se diante do Senhor. O bico fala de
mexe com os lábios, com a voz, né? Vamos então entender assim. O bico dela é curvo. Eita, isso nos leva a entender que temos que curvar diante do Senhor. As unhas, as penas e toda a força na águia vai ser renovado ao subir para o alto. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando a águia ela tem ali seus 40 anos de vida, viu? Essa águia vai ficar fraca aos 40 anos de vida aproximadamente. Ela está cansada, o bico já não tem mais oração nele, né? As unhas não tem como agarrar almas mais, as penas não cobrem mais nada, não tem, e parece que está sem força, mas a águia, muito estrategista, ela procura nem que seja para o seu último voo, um penhasco, uma montanha, um lugar protegido, nosso lugar é em Jesus Cristo. Oh, Deus lindo! E ela lá vai para o último voo. Ela está sem força. Sabe, um dia eu ouvi alguém dizendo que isso é lenda. Não, não é lenda. Não é lenda. Isso aí não é lenda. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Como pode ser lenda? O verso 31. A Bíblia pode ser uma lenda? Não, não é lenda. É verdade. É o renovo da águia. Aí, ela com aquele biquinho que ainda tem força, ela começa a arrancar as penas velhas. Ela fica toda sem pena. Oh, provação, hein? Que prova! Aí ela começa a arrancar as suas garras velhas, fica sem garras. Que não dá nem para depois arrancar o bico velho. Sabe o que ela faz? Ela vai batendo na rocha até que o bico caia. Gente do céu, é lindo demais. A visão dela acaba. Essa águia agora depende totalmente do Senhor. Quem sabe é hora de você depender totalmente do Senhor na sua vida. Quem sabe aí não está dando certas coisas. Eita, quem sabe é porque você está agindo, é você mesmo, mas o Senhor está dizendo, o meu querer é mais forte, o meu pensar é mais forte, os meus caminhos são maiores, deixa eu agir. E o Senhor deixa eu iluminar, deixa eu dar direção, faz só o que eu mando. Quem sabe o Senhor está falando com você agora, é por isso que as coisas podem ter desandado, né? Deixa o querer do Senhor na tua vida. Essa águia agora depende totalmente do Senhor, tá ali com frio no rochedo, tá ali, sabe? Com frio, sem pena, sem nada, mas de repente, passa-se 150 dias, passa-se 5 meses, ela naquela, comendo ali, alimentando só da farinhazinha, das penas velhas que virou pó. Quem sabe, né? O crente fica lembrando, eu já orei para alguém foi curado. Eu já orei, o Senhor me revelou, eu já fui usado, eu já fui usada, eu já li tanta Bíblia, eu já jejuei tanto, eu já fiz isso, aquilo outro. Aí começa a lembrar das penazinhas douradas, né? Eita, eu tinha mais força. Não, peraí. Eu preciso, meu Deus, nasce as minhas penas novas outra vez. Dai-me um ministério forte, Senhor, tem misericórdia, me dá um cântico novo, renova em mim o teu espírito. E começa a orar, de repente, as penas da águia nascem novas, lindas, maravilhosas e forte. Ela tem força, o bico é novo e as garras prontas para pegar a presa. Ela tem renovo, seu piar agora é forte. Sabe o que ela faz? Ela com as suas asas longas, ela mergulha no voo das alturas, procurando as águas. Procure as águas, o Senhor quer te lavar outra vez, o Senhor quer te mergulhar no sentido, sabe, do Espírito te usar. Mergulhe, tira a impureza, porque ela mergulha, a primeira água que ela vê, ela vai para as águas correntes e não águas paradas. Ela procura as águas correntes, ela dá um mergulho muito forte. E quando ela mergulha o mais profundo que pode, ela sai das águas voando. Sabe o que acontece? Toda a impureza que tinha ali daquele tempo que ela ficou na prova, sai tudo dela e ela está nova. Ela vai viver 30 a 35 anos mais,
né? Quase o dobro da sua idade, praticamente o dobro, porque ela recebeu renovo. Quem busca o renovo tem um cantar tudo novo que glorifica o Senhor, tem um orar novo, tem tudo novinho, tudo agora sai do coração, ainda que você cante uma canção de lá de 1800 e pouco, ela vai se renovar dentro de você, porque você agora vai cantar com outro pensamento, você vai ter outra pregação, você vai ter outro sentido, você vai ter renovo, e é isso que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer te renovar para que você viva e viva muito tempo sobre a face da terra. Então está aí mais uma palavrinha para você. Eu sei que é do coração do Senhor te ajudar. Eu sei que é do coração dele te firmar. Ele tem planos, promessas a se cumprir na tua vida. E ele quer fazer tudo isso se tornar realidade. Fique na paz do Senhor. Se ainda não for inscrito, se inscreva, compartilhe. Aqui é a missionária Rosa Dias. Um pequenininho barro, um pedacinho de barro aqui, né? Do interior de Anápolis, mas pode ter certeza que eu estou orando por você. Meu forte abraço, beijo no coração, fica na paz do Senhor.